pessoal, tudo bom? Eu sou a Lídia Rayane, designer de moda e autora de livros, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como escolher o ponto de vista da narrativa. O ponto de vista, dependendo da forma como ele é conduzido, vai influenciar muito na forma como o seu leitor vai interpretar a história. Por isso é importante conhecer as diferenças dos pontos de vista de narrativa que existem, para escolher o que melhor se encaixa com o tipo de história que você quer contar. Podemos contar uma história usando o narrador em primeira pessoa, que é o eu, nós. No geral, você vê mais a narrativa contada em primeira pessoa do singular. As vantagens de contar uma história em primeira pessoa é porque ela soa de uma forma muito pessoal. É quase como se fosse um amigo contando uma história para você. Uma pessoa desabafando, é muito interessante e é mais íntima. Eu gosto bastante de narrativas em primeira pessoa. E alguns exemplos de livros que são narrados em primeira pessoa: Jogos Vorazes, Divergente e o meu livro Peripécias de um Estudante de Moda. Geralmente o personagem vai esmiuçar todos os seus sentimentos, o que ele está sentindo, o que ele está pensando. E existem duas formas de você trabalhar essa narrativa em primeira pessoa. Ou você trabalha com um único personagem a história inteira, como é o caso, por exemplo, de Jogos Vorazes, que você sabe apenas o que a Katniss sabe, porque a história é narrada apenas por ela. Ou você pode alternar em capítulos diferentes pontos de vista de um personagem para o outro. Um exemplo, no livro 13 da F. Emily Pepper, um capítulo é narrado pela Rebecca, o outro narrado pelo Cal. E você oscilando entre o ponto de vista de dois personagens, isso ajuda demais a você conhecer o que se passa na cabeça de cada um deles. Outra forma de se contar uma história é narrando em terceira pessoa. Geralmente o narrador se refere aos protagonistas e aos demais personagens, como ele, elas, eles. Eu gosto muito também dessa forma de narrar, particularmente porque ela é muito mais abrangente. Ela é bastante vantajosa, principalmente porque ajuda a conhecer mais do universo, ela dá muito mais liberdade para o narrador. E você pode conhecer o que se passa na cabeça de vários personagens, não apenas dos protagonistas. Um exemplo de uma autora que trabalha muito bem narrativa em terceira pessoa, eu sou apaixonada pela narrativa dela, é a Cassandra Clare. Ela consegue, de uma forma, dar voz a cada personagem dos livros dela, do protagonista aos secundários, e você conhece o que está se passando com eles de uma forma magistral. Mas, antes disso, é importante você saber que existem dois tipos de narradores em terceira pessoa. Tem o narrador onisciente, que é aquele que sabe de tudo, todos os pensamentos, tudo que se passa na cabeça de cada personagem. Você de repente está acompanhando o ponto de vista de um personagem, de repente vai e oscila para outro, tudo na narrativa em terceira pessoa. E nós também temos a narrativa em terceira pessoa limitada. O que isso significa? É contada pelo ponto de vista de um personagem por vez, que é exatamente o que a Cassandra Clare faz nos livros dela. O capítulo é narrado em terceira pessoa, mas pelo ponto de vista do Will. Nós só sabemos o que o Will Geraldale vê. De repente, aí um outro capítulo é narrado pela Tessa. Em terceira pessoa, nós acompanhamos a Tessa como um personagem, mas nós apenas vemos o que ela vê. Sentimos apenas o que ela sente. Nós captamos todos os detalhes do mundo apenas pela perspectiva daquele personagem escolhido. Esse, particularmente, é o meu ponto de vista favorito para narrar, e foi o que eu usei em Romance em Samarino, o que combinou super bem com a história, porque nós temos dois protagonistas e muitos personagens secundários, e cada um deles tem um papel relevante na trama. Então, se eu tivesse escolhido narrar em primeira pessoa, a gente teria ficado muita coisa de fora. E a vantagem da terceira pessoa é isso: eu posso tocar em um personagem aqui, falar em outro aqui, e assim eu vou enriquecendo o mundo que eu criei e deixando-o mais complexo. Outra forma de narrar, e é muito pouco usado, é narrar em segunda pessoa. Caso você vai tratar como você, vocês, é muito raro, gente. Eu acho que o único livro que eu li que é narrado dessa maneira é o Elogio da Loucura, que no caso, na história, a loucura é a deusa Moria, e no livro ela está discursando para os deuses, os humanos, para todo mundo lá, falando as vantagens dela para a vida das pessoas, dos mortais e tudo mais. É uma forma diferente de você narrar uma história, mas particularmente para uma narrativa em prosa, eu recomendo você escolher ou a primeira ou a terceira pessoa. E aí nós entramos na questão: como eu escolher? Meu Deus, qual ponto de vista eu vou escolher para contar a minha história? Gente, essa pergunta, a única pessoa que pode responder é você. Como autor, você tem que pensar qual é a melhor maneira de você contar a sua história. Como eu expliquei anteriormente, no caso de Romance em Samarino, como eu tinha muitos pontos de vista para abordar, para deixar a história mais rica, eu escolhi a terceira pessoa, que foi o que melhor casou com a história. Mas no caso de Peripécias de Estudante de Moda, que é uma história mais leve, um chiquilite,
e que eu queria contar as experiências que a protagonista vivia durante seu período da faculdade, a primeira pessoa casou muito bem. Então não é porque você é um autor e usou no livro um tipo de narrativa, um tipo de ponto de vista, não significa que você não possa tentar algo novo em outro livro. Isso vai depender muito, muito, muito mesmo do que você está propondo para esse seu projeto atual. Eu já vi livros em que um capítulo é narrado em primeira pessoa e outro capítulo é narrado em terceira. Isso vai depender muito do autor e de como você quer contar a sua história. E é isso, gente, o que temos para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você escreve, me conta aqui nos comentários qual é o seu ponto de vista favorito para contar uma história. Eu, particularmente, amo narrar em terceira pessoa, mas eu estou me apaixonando por narrar em primeira. Tem sido uma tarefa um tanto desafiadora, mas muito bacana. E eu vou amar conhecer um pouco da experiência de vocês. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho e dos meus livros, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você conferir, certo? Beijos e até mais!